Tudo bem, pessoal? Estamos aí novamente com o nosso programa Camisa 10 da semana. O programa de hoje está imperdível porque temos uma atração especial aí. O Reinaldo Furlan fez um papo muito legal dentro daquela ideia nossa do Papo 10. Um papo com o Carlos Alberto Garcia, um dos maiores ídolos que o Londrina já teve, se não o maior. Realmente o Garcia deu muitas alegrias à torcida londrinense. E a gente vai ter a oportunidade aí de acompanhar o início de sua carreira, né, lá no Corinthians. O Reinaldo Furlan tirando informações aí a respeito de toda a sua trajetória no esporte profissional. E a gente vai estar apresentando aí a primeira parte, né, do nosso programa, no Papo 10. Uma entrevista muito legal com o Garcia. Como a gente já tinha falado no programa anterior, eu tive o prazer de jogar do lado do Marinho e sou um cara felizardo porque também tive o prazer de conviver com o Garcia e com o Marinho alguns anos da minha vida, né, participando numa fase do Londrina, e realmente eu fico orgulhoso, né, de ter participado aí com esses dois ícones do esporte londrinense, mundial, né, o Marinho foi campeão mundial e o Garcia representa, né, um amor muito grande pelo Londrina. A gente sabe disso, do amor que ele tem pelo Londrina. E eu acho que a recíproca é verdadeira, porque a torcida do Londrina também gosta muito do Garcia, ele sabe disso. A gente conhece o Garcia, sabe que ele é um cara muito emotivo e toda vez que a gente conversa sobre Londrina, eu sei que ele tem um carinho muito especial pelo Londrina. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho aí do Garcia, a sua história, as pessoas que não, né, os mais jovens aí que não conhecem muito o Garcia só de nome, hoje vão ter a oportunidade de acompanhar aí uma matéria muito legal feita pelo Reinaldo Furlan. E até como o programa de hoje é sobre o Garcia, a gente até está homenageando ele aí. A gente vai mostrar um jogo de futebol de salão em que o filho dele, o Gabriel, foi campeão lá na BB no ano de 1996, e até no final das imagens aparece o Garcia ali entregando o troféu. E a gente está homenageando o Garcia no programa de hoje. Na terceira parte do nosso programa, a gente vai mostrar uma final que aconteceu lá no Yacht Clube também, entre a equipe do Carrefour e do Mufatão. E finalizando o nosso programa de hoje, a gente vai mostrar uma etapa da Fórmula Truck que aconteceu no Autódromo Ayrton Senna no ano de 1997. Bem, vamos então à primeira parte do nosso programa, um papo muito legal com o Garcia, e o programa de hoje é especial porque o Garcia está participando do nosso programa. Vamos lá? Olá, meus amigos do Camisa 10, estamos juntos mais uma vez. Você está acostumado a assistir ao programa Camisa 10, nós temos um quadro especial, o Papo 10, sempre recebendo uma grande personalidade esportiva de Londrina e região, para a gente curtir histórias engraçadas, dramas vividos na carreira como jogador, como dirigente, como torcedor, enfim, sempre com detalhes especiais. E hoje, para nossa alegria, aqui no Camisa 10, nós estamos recebendo talvez o maior ídolo da história do Londrina Esporte Clube. Hoje, um dos grandes nomes da área empresarial de Londrina, um dos grandes executivos do consórcio União, trabalhando em todo o Brasil, só que, num passado não muito distante, um artilheiro nato. E olha que ele não era o tal número 9, era apenas o número 8. Começou no Corinthians e depois se transferiu para um time grande. Mentira, né? Brincadeira. O time grande era o Corinthians, ele veio para o Londrina e aqui marcou a sua história. Carlos Alberto Garcia, que satisfação, e saiba que também é meu ídolo, porque eu, acima de tudo, sou um torcedor ferrenho do Londrina Esporte Clube. Garcia. Imagina, obrigado pelas palavras, né? Às vezes até eu acho que algumas pessoas exageram, porque eu moro aqui há tantos anos, né? E na época de jogador, a gente também não tinha essa noção de qual que era assim a sua condição, né? O que isso repercutia. E jogar no Londrina, eu joguei no Corinthians sim, mas muito pouco, já nós vamos falar sobre isso. Mas jogar no Londrina para mim foi um motivo de muito orgulho, muita honra e foi assim, talvez para mim, né? Hoje eu reconheço, foi a melhor clube que eu já joguei. Mas você sabe que essa brincadeira que eu fiz aqui na abertura do nosso papo,
Os meus amigos, especialmente, né, os são paulinos, os palmeirenses, os santistas, brincam. Escuta, Garcia primeiro teve que jogar num time pequeno, depois veio para um time grande, Garcia. Não, na verdade eu nasci na cidade de Flórida Paulista, aqui perto, em Presidente Prudente, dá 300 quilômetros daqui. E com 14 anos que eu fui para São Paulo fazer teste, né, com todas as mesmas condições dos demais jogadores daquela época. Eu era criança ainda. Confesso que não foi fácil, porque tinha lá 500, 600 moleques para fazer teste, e eu lá no Parque São Jorge eu cheguei e falei, meu Deus, eu não vou conseguir, né, porque era outro mundo, não conhecia São Paulo, você imagina com 14 anos, né, naquela época, em 1968, você nem era nascido ainda. Pois é, faz tempo. E aí cheguei lá e por felicidade, por rara felicidade minha, tinha o Baltazar, que era o grande artilheiro da história do Corinthians até hoje, e o Luizinho, pequeno polegar. E eles eram técnicos dessa categoria. E o primeiro treino meu, eu lembro que foi um terrão assim, muitas pessoas, muitos moleques, os pais dos moleques. E eu muito inibido, sem assim condição nenhuma. Falei, não é possível, né? Só que naquela época, sair de casa, era vergonha voltar para casa. Né? Então eu falei, não... Tinha que voltar com alguma coisa. Não tinha como voltar. Né? Eu falei, aqui não tem como não dar certo. E por muita felicidade, com muita bênção de Deus, no primeiro treino que eu entrei, assim, em 15 minutos, 2 cruzamentos, eu fiz 2 gols de cabeça. Incrível, eu lembro como se fosse hoje. E aí já me tiraram, porque tinha muitos jogadores para entrar, me tiraram rápido, falei, o que aconteceu? 2 gols, né? Aí já eu e mais um, Adãozinho. Adãozinho depois até chegou a jogar no Corinthians, era reserva do Rivelino. E fomos aprovados. E aí já me colocaram na concentração, e o Baltazar, que muitos nem sabem quem é mais, mas realmente foi um ídolo do Corinthians, e tem uma estátua dele lá hoje, lá no Parque São Jorge, dele e do Luizinho. E falou assim para mim, Garcia, menino, você por baixo você é normal, mas na cabeça você pode ficar rico. Né? Eu não entendi muito o que ele falou não, né? Porque eu falei, esse cara é doido, né? Aí fui aprovado, na mesma semana ele já colocou lá um pau lá com a corda, com a bola, e me fez dar... Dizem que parecia uma forca, né? Isso, era uma forca, mas na época era uma madeira, muito bem feito até, atrás do gol, assim. Para trabalhar a impulsão. Do Parque São Jorge. Eu dava de manhã 500 pulos para a esquerda, de cabeça, e 500 pulos para a direita à tarde. E isso realmente me deu muita possibilidade, assim, de melhoria nessa questão de cabeça, porque realmente eu fui, assim, na cabeça, eu fiz grandes partidas. Claro, e isso acabou sendo uma marca sua, né, Garcia? Até o último jogo, por exemplo, você sempre foi reconhecido por ser um exímio cabeceador. Mas, na verdade, eu tinha noção do espaço da bola mesmo, isso eu tenho que reconhecer. Quando criança, em Flórida Paulista, eu jogava voleibol, jogava basquete, então eu tinha muita impulsão. E com o dom do tempo da bola, então realmente eu me especializei na cabeça. Tanto é que aqui no Londrina, eu fiz muitos gols de cabeça e realmente essa ideia, essa iniciativa do Baltazar realmente foi fundamental durante toda a minha carreira. Agora você contou pra gente que foi pro Corinthians, né, com 13, 14 anos e lá tudo começou. E antes, em Flórida Paulista, como que era a sua vida de jogador? Como que surgiu a bola na sua vida? Menino, a família toda corintiana, meus tios, meus pais tudo corintiano, e tinha alguns primos santistas, por causa do Pelé, que era o rei lá, e até hoje, né? E eu gostava de futebol, só que o meu forte era mais voleibol, mais basquete, né? Eu era muito alto, né? Tinha um biotipo muito bom, mas o futebol, assim, eu me esforçava, mas nunca tinha me destacado, tanto como eu destaquei no vôlei e no basquete. Mas com 12, 13 anos eu comecei a fazer muitos gols, né? Gols, aí chamou atenção. E aí me levaram para São Paulo para fazer teste. Naquela época era o Vadielu, que era o presidente do Corinthians. E era muito difícil ter oportunidade, né, criança daquela época, numa cidade pequena, ter chance de treinar no Corinthians. E eu fui, e graças a Deus foi a melhor coisa que me aconteceu da minha vida, porque eu lembro que morava o Ado lá, na época do Eduardo, que até sofreu acidente, eu morava junto com o Diogo, goleiro, Zé Maria, então e criança, esses caras são 10 anos mais velhos que eu. Então eu cheguei lá com 14 e já tinha 24, 25 anos. Tanto é que o Ado depois foi convocado para a Copa do Mundo. Mas foi uma passagem muito boa para mim, o Corinthians me ajudou muito, embora lá realmente eu não consegui jogar não, assim como titular, né? Mas foi um grande clube que me projetou. E aqui, quando eu cheguei, só tinha corintiano,
E aí... Se sentiu em casa? Em casa, muita torcida corintiana e começou a dar certo, fazendo gols de cabeça e por isso que deu certo. Garcia, antigamente era mais fácil jogar futebol? Porque hoje em dia a gente ouve muitas histórias, né? O pessoal fala, mas acabaram os campinhos de terra, acabaram aqueles gramados, né, no quintal de casa, por isso que já não temos mais grandes jogadores como no passado. Você sente que essa é uma realidade? Fazia diferença realmente naquela época o número maior de espaços para brincar de bola? O que eu entendo e eu imagino é o seguinte, nessa geração minha, ou mesmo anterior, o futebol era a vida de todo mundo. Hoje essa molecada no computador, em casa, fica amarrado, né? E não é que querem estudar não, porque a gente também queria estudar. E o futebol ficou assim uma coisa mais difícil, porque virou um comércio. E tudo que é comércio, né, fica coisa mais assim... Não é natural, né? Por exemplo, aqueles talentos de Rivelino, Adãozinho, Aladim, né? Eu lembro de Dirceu Lopes, sobrava à minha esquerda 10, que era talentoso, Ademir da Guia, que poderia tranquilamente jogar na seleção brasileira, e esses nem jogavam, né? Hoje não tem nenhum jogador atual com esse talento desses jogadores que eu citei. Porque, por exemplo, você chegou ao Corinthians, de repente dentro da sua já principal característica, você foi lá, aproveitou 2 cruzamentos e meteu o gol de cabeça. Foi. O pessoal já olhou para você, viu a diferença. Uma visão técnica. Foi, né? Peraí, vamos separar o moleque, que dá para trabalhar o moleque. Exatamente. Hoje em dia, me parece que a história é um pouco diferente. O moleque chega, se ele marcar bem, separa o moleque. Esse é bom marcador, não é? Não, mudou muito o futebol, embora a gente goste, a gente é apaixonado pelo futebol, mas mudou muito. Não tem, por exemplo, o jogo da seleção brasileira agora contra a Argentina, nenhuma criatividade, nenhuma jogada assim que você assusta, né? Que maravilha, né? Então mudou muito, né? Virou mais competitividade, né? Muito mais preparo físico. Na nossa época o preparo físico era importante, mas não era tanto quanto hoje, né? Tinha jogadores que não treinavam muito e tinha talento e jogava. Hoje o cara que não treina, que não se, né? Como o Adriano, é um talento, mas fisicamente morto, né? Então acabou por não ser profissional. E na minha época tinha muitos jogadores que não eram profissional, mas tinha talento, então jogava. E na sua família havia outras pessoas envolvidas com o futebol também? Você teve algum tio? Não, meu irmão também não gostava, meu pai gostava muito, mas nunca jogaram, não. Lá na minha cidade até hoje só eu que joguei bola, só eu. E o Adriano, que foi jogador lá da Seleção Brasileira também, que era de Dracena. Naquela região lá, acho que só eu mesmo. Você tem um busto do Garcia lá em Não, só depois que eu morrer. No Brasil assim, né? Até esse busto lá do Baltazar Luizinho no Parque São Jorge, eu fui lá ver, fiquei emocionado, né? Porque já faleceram. E eu falei, por que não põe o do Rivelino agora que está vivo aqui, né? E o Várzea pôs do Romário. Não que eu tenha essa intenção, jamais. Mas é cultura do Brasil, tem que respeitar isso. A gente podia ter isso então dentro do estádio. Não, mas aqui em Londrina muitos jogadores melhores que eu passaram e muitos merecem muito mais que eu. Agora, Garcia, você mesmo comentou conosco, você não era o 9, né? Era o 8. E qual a explicação para esse jeito nato, né, para fazer gol que você tinha, especialmente nas jogadas aéreas? Bom, o 8 na época marcava o volante, mas mesmo assim, os técnicos melhores que eu tive adaptavam o ponta direita ou o ponta esquerda, marcar para mim, no caso. E eu só fazia a figura com o volante do adversário, então eu jogava do meio para frente, era mais fácil para mim. E eu realmente, quando entrava na área, eu tinha muita visão de gol. Com o pé também, eu fiz muitos gols assim, com o pé, mas na cabeça eu tinha um talento excepcional. Cruzamento, eu já sentia aonde que eu ia estar, eu já sabia aonde o goleiro ia cair, até contava o gol antes de cabeça. Já no pênalti, com o pé, bater pênalti eu já tinha dificuldade, né? Perdi muitos pênaltis, porque não era o meu forte, não era muito talento nessa questão. Mas eu era muito disciplinado, né? Muito assim, determinado, focado no negócio e graças a Deus foi assim uma passagem na minha vida maravilhosa, porque o futebol é maravilhoso. Não é fácil, né, Garcia, você sair de uma cidadezinha, né, como Flórida Paulista, e chegar a um grande centro, né, o maior centro hoje da América do Sul, sem sombra de dúvida, São Paulo, que naquela época já era uma baita cidade, né? Tanto que não é fácil que poucos conseguiram isso. Eu lembro que quando era nessa idade, lá no Parque São Jorge, chegavam jogadores, moleque de Santos, de São Carlos, jogadores assim, muito melhor que eu, mas muito, assim, talento. Falei, esse cara vai ser gênio. Ixi, um mês ia embora, sabe? Não suportava pressão, sabe? Indisciplinado, não queria estudar.
marcar para chegar às 10 horas, nem dormia lá na concentração. Então tudo isso já, né, desviou o atleta. E hoje eu creio que acontece da mesma maneira, sabe? Eu estou meio por fora do futebol, na intimidade, mas até hoje funciona assim, e a pessoa que não tiver disciplina, dificilmente ele consegue um espaço para ele. Bem, Garcia, estamos falando de um menino de 13, 14 anos, chegando a um grande clube do futebol brasileiro, a um grande centro, né, urbano, a cidade de São Paulo. Só que de repente no primeiro treino você se dá bem, já marca 2 gols. E a sequência disso, como que foi? Sempre tive assim dificuldade, né? Porque na verdade eu não era acima da média. Que na época era Adãozinho, Rivelino, né? Por exemplo, assim, jogadores que você via que, mesmo não sendo tanto disciplinado quanto eu, mas era acima da média. Grandes talentos. Isso, é. Então eu assim sempre foi assim as dificuldades de movimentação. Eu não era um jogador muito rápido, né? Eu era muito cadenciado, muito forte fisicamente. Na época eu dava 1000 pulos por dia, não fazia alongamento, isso me dificultou muito no aspecto físico. Até que eu tive várias distensões aqui no Londrina, porque realmente eu não fui bem preparado nesse sentido. Hoje, nesse aspecto, está muito bom o negócio, as coisas são bem profissionais e melhorou muito. Eu jogava com... Eu subia a escada com 3 quilos de saco de areia na cintura, quer dizer, aquilo é uma loucura, o joelho até hoje está totalmente... Reclama até hoje. Não, reclama, não existe mais joelho, né? Então todas essas dificuldades no momento, até como amadorismo, na época, isso me prejudicou bastante. Agora, no Corinthians eu fui muito feliz, eu fui campeão de infantil, fui campeão de juvenil, fui campeão de extra-amador, sempre fui artilheiro. É que não sei se tem esses números lá na Federação Paulista, mas todo ano eu fui artilheiro, né? Do Serginho Chulapa, do São Paulo, Flamarião do Guarani, né? Era eu do Corinthians, Enéas da Portuguesa. Tanto é que o Vladimir jogava comigo no Corinthians, era um jogador lateral esquerdo muito bom. Mas tanto é que nessa época eu fui convocado para a seleção brasileira e ele não foi. Então, na verdade, como juvenil eu cheguei no topo lá do Corinthians. Mas aí o Vladimir, com 18, 19 anos, ele cresceu muito e talvez eu tenha me estacionado, até pela posição também, na época, eu jogava de centroavante do Corinthians, né? Eu não era 8, eu era 9. E centroavante, se não fizesse gol, era condenado assim, radicalmente, né? E eu estreiei no Corinthians em 72, 3, cheguei a estrear, joguei muito bem. Eu lembro bem que na estreia foi Corinthians e Fluminense. Jogava o Félix no Fluminense, jogava o Rivelino, jogava Silveira. Só fera, né? Só fera e Rivelino para o Corinthians, né? Vaguinho, Aladim. Eu joguei muito bem, fiz 2 lançamentos pro Lance fazer um gol. Chutei 3 bolas na trave, quer dizer, a estreia minha foi muito boa. Mas na época eu conhecia 18 anos sem ser campeão paulista, então a pressão era muito forte, né? Então eu joguei 3 partidas só. Mas foi bom, porque se eu não tivesse jogado direto lá, talvez não teria vindo para Londrina, né? E vindo para Londrina foi a minha realização e por isso que eu sou muito grato a Deus por isso. Pois e essa preparação, até para a vida, né? Você fazendo lá dentro do Corinthians, com tudo essa pressão, na verdade, essa situação me ajudou, foi um aprendizado para mim, porque quando eu cheguei aqui em Londrina, o ambiente era muito bom, mas tinha jogador indisciplinado, o atleta que bebia, que não estudava, né? Enfim, e eu já calejado nisso. Eu tinha algumas experiências que esse pessoal que bebia, que saía, não tinha futuro. E eu, como muito focado, falei, bom, se não deu certo no Corinthians, vai ter que dar certo no próximo clube que eu for, porque senão eu já tinha passado por em Teresina, no SAD, de São Caetano eu fui prestado antes de vir para cá, e nunca deu certo. Rodou bastante. Então, mas com 18, 19, 20 anos, né? Então, quando eu vim para cá, eu já vim embora com pouca idade para a época, mas eu já estava maduro. Estava maduro, né? E realmente a sorte foi que o clube cresceu, os jogadores que aqui vieram, eu vim do Corinthians com o Marco Antônio, ponto esquerda, que era muito talentoso. O Marco Antônio, ele pegava na bola, a torcida no VGD levantava, era fora de série, mas também não saía de uma boate que chamava Samba 4, não saía de lá, né? Quer dizer, talentoso. O Robertinho lembra disso. Então, eu estudava, eu era o único que estudava aqui no Colégio São Paulo. Até que eu me formei aqui no Faculdade de Educação Física do Colégio São Paulo. O Militão que assinou meu diploma até hoje tem esse orgulho de falar isso. Uma marca importante, né? Claro. E eu pensava só na bola. Mas eu era disciplinado, eu tinha que estudar. E com o estudo, isso me dava assim, uma certa valorização. Porque os meus colegas, né, Marco Antônio, Paulo Rogério, o Kemal Arengue, veio uma turma boa, Raimundo da Portuguesa, vieram grande, o Lauro do Cruzeiro. Mas pessoal que passava longe da Central. Não, nem sabia que era isso. Natal do Cruzeiro, jogadores assim excepcionais. Hoje é jogador de top de linha hoje.
né? Só que já estava no fim de o Paraná. Eu tenho uma história boa do Paraná, que quando ele veio para cá, ele foi morar no Hotel Bourbon. E eu, moleque, eu morava no Hotel Monções. E o hotel que eu morava ali perto do Cine Vila Rica ali, Hotel Monções, o meu quarto não tinha nem banheiro, né? Eu fazia xixi lá na pista. E eu era contra isso, aí o Paraná, eu estava bem também, o Paraná era bom jogador, mas eu corria mais o Paraná, né? Ele já estava já na descendência, fim de carreira. Falei, Paraná, como é que você mora no Hotel Bourbon e eu moro aqui nesse Monções? Qual a diferença? Falou, seu moleque, você não jogou na seleção brasileira, seu moleque, vai jogar na seleção primeiro, né? E o meu sonho era ficar no Hotel Bourbon, e até eu não consegui. E o Paraná é um cara assim, excepcional, o Paraná também deve ser uns 10 anos mais que veio aqui assim, no final da carreira. Mas assim, são assim, pensamentos, né, histórias que aconteceram que me ajudou muito, porque eu, embora humilde e moleque, mas eu tinha muita personalidade. Quer dizer, a pouca personalidade que eu tive do Corinthians, que foi o meu fator principal de não ter jogado, foi que me sobrou aqui, porque aqui também tinha pressão, aqui também a torcida do VVD vaiava, tinha o Toquinho aqui, que era um grande jogador, Toquinho volante, nosso amigo, jogava muito, e por ser da casa a torcida não gostava dele, e vaiava, quer dizer, então, e a vaia, se o cara não tiver personalidade, ele não joga futebol, não tem como, não tem como. Qualquer clube. Garcia, voltando um pouquinho ao Corinthians, pelo fato de você não ter tido uma sequência, né, como profissional dentro do clube, isso não desapontou o teu pai, por exemplo, que sempre foi corintiano, que te deu um incentivo, que te levou para o Corinthians? Você administrou essa situação? Não foi só assim desapontou, foi assim, para mim, decepcionante. Até hoje, minha filha fala, meu filho fala que eu tenho mago, que eu não joguei. Na verdade, eu como 9 centroavante, eu tinha minhas limitações. Uhum. Porque como 8, como meia, eu conseguia me movimentar melhor e eu ficava de frente pro goleiro. Agora, no Corinthians eu era 9, era de costa, né? E um clube grande, gente, até hoje, jogar em time grande não é para qualquer um. Chegar lá e joga, não é fácil. Ah, como é que jogou no Londrina e joga no Corinthians? Não é assim. Até hoje no Corinthians é assim. Jogar no Curitiba é um jeito, jogar no Corinthians é outro jeito, e até hoje funciona assim. E na verdade, faltou alguma coisa para mim, né? Talvez o que sobrou aqui em Londrina faltou no Corinthians. É claro que se eu tivesse ficado lá por mais tempo, mas eu sempre fui muito afoito, era muito assim, apavorado, ansioso. E o Ivan, que jogava comigo, ficou lá e jogou. Quer dizer, eu quis ir embora porque eu falei, bom, aqui não... Mas você discutia a situação com o treinador? Ficava bravo com o Duque. Eu quero ver de trás, não quero jogar de costas. Não, eu jogava o lance, né, como 8. E lá eu era 9, porque eu era artilheiro, então ele era 9. Eu fui jogar com 8 na seleção brasileira. Foi quando o Santo Toninho me viu, aí me colocou como 8. O meio campo era Casberto Pintinho, Garcia e Kleber do Fluminense. O Marcelo Oliveira, que até hoje era reserva, o Luxemburgo era reserva. Aí você se sentia melhor. Aí me adaptei melhor. Foi quando eu vim jogar para cá como 8. Então eu enxergava o jogo, né? Então, das minhas limitações, eu só usava mais o meu ponto forte. Mas no Corinthians era muita pressão, como é até hoje. E infelizmente essa personalidade no Corinthians, até por a idade, por exemplo, eu tinha medo de tomar banho perto do Rivelino. Eu ia lá, eu tenho uma história para contar que o primeiro 2 toques meu, aos 16 anos, fazia muito gol. Vou chamar esse moleque para treinar no Corinthians lá. Era sábado de manhã, 2 toques. O Corinthians ia jogar contra o Santos no domingo. Aí eu falei, meu Deus, né? Rivelino vai falar. Não me coloca junto com o Rivelino, porque ele xingava, né? Xingava todo mundo. Né? Aí o técnico era o Dino Sani e o Duque. Eu falei, não coloca. Por ironia do destino, eu caí no time do Rivelino. Era azul e agora? Azul. E agora? Bom, para encurtar a história. Era 2 toques, né? 2 toques, 1, 2. 3 toques, o árbitro apitava. Primeira bola o Rivelino me meteu de rosca assim, forte pra mim, e eu dei 3 toques, aí o Dino Sano apitou, pum, aí parou o jogo, o Rivelino. Não sei nem se eu posso falar aqui, posso falar ou não? Claro. Ele falou assim, não sabe contar de 1 até 2, não? Puta, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda, né? Porque, e a pelada continuou. E eu fiquei assim, escondi no jogo. Medo do Rivelino te mandar outra bola. Não, o técnico falou assim, calma, moleque, calma que ele é assim mesmo, não fica nervoso não, quer dizer, aquele me arrebentou. Aí, para contar a história, eu fui embora, não peguei na bola, de medo dele. E aí, no vestiário, eu sumia dele. Como é que é jogar bola? Isso é um exemplo que eu falo, não que isso justifica, mas era uma situação muito incômoda em relação ao meu desenvolvimento dentro do campo. Aí, para entender, não sou contra ele não, até que estava certo, o errado era eu. Passaram 10 anos,
Eu encontrei com o Rivelino aqui no aeroporto, contei essa história, ele nem lembrava disso. Falou, não lembro disso, quer dizer, ele não fez por mal, era o futebol que era assim, mas eu imaturo, porque se eu encaro ele, se eu brigo com ele, se eu mando ir para aquele lugar, e talvez eu crescia. Como eu... Ixi, meu pai queria bater no Rivelino, foi atrás do Rivelino, foi um escândalo lá. Mas essa história que eu conto não é para justificar, porque na verdade, mesmo assim, eu acho que faltou alguma coisa para eu completar para jogar no Corinthians. Agora isso mostra, né, Garcia, que há muitas situações na vida que, dependendo do jeito de olhar, pelo ângulo, né, que você encara essas situações, elas podem fazer a gente crescer. Seja um jogador de futebol, seja um operário em qualquer atividade, qualquer coisa, né? Qualquer atividade, até hoje, no trabalho, alguma reação que você tem assim espontânea, mas que agrega valores, né, que ajuda, né, o pessoal de trabalho, você cresce. E o inverso é verdadeiro, né? A recíproca é verdadeira. Se você fizer o contrário e for para o buraco, você perde emprego, né? Foi o que aconteceu lá. Por que eu perdi emprego no Corinthians? Porque o Rivelino me inibiu, ninguém veio me ajudar, precisava, sem personalidade, com 15, 16 anos, realmente isso me faltou, né? Mas aconteceu, mas foi bom, porque o Corinthians me deu muito nome, sabe? Até hoje os caras lembram que eu joguei no Corinthians, até hoje. Né? Impressionante, né? Mas eu acho que pelo número de gols que você poderia fazer ainda pelo Corinthians, eu acho que daria para encurtar aquele tempo de espera, não dá? Na verdade, por exemplo, qual que assim, eu me sinto insatisfeito também. No profissional, eu não consegui fazer nenhum gol pelo Corinthians. Você queria dizer, eu não fiz nenhum gol, mas não fiz nenhum gol. Já no juvenil, fui artilheiro direto. Tanto é que eu fui para a seleção brasileira. Então, se alguém me colocou para a seleção brasileira, é porque eu... Sabia do seu valor. Não, porque eu mostrei alguma... O Vladimir, que foi um gênio, jogou na seleção, não foi para a seleção juvenil na minha época. O Vladimir era da minha idade, 54. E aí, o Corinthians era uma paixão. Eu até acho que naquela época era mais apaixonante do que hoje, eu acho, sabe? Hoje tem aquelas torcidas, aquelas coisas meio fabricadas, mas na emoção, do amor mesmo, como era naquela época, eu acho que não tem mais hoje, não. Agora, por exemplo, nós tivemos aí o Basílio, né? Vivo até hoje. O Basílio foi depois de mim, foi. Encontrei recentemente o Basílio lá em São Paulo, numa lanchonete. Eu já estava aqui no Londrina. O Basílio ficou marcado na história do Corinthians por fazer aquele gol importante contra a Ponte Preta. Você se vê naquela situação, por exemplo, se eu tivesse ficado lá, se o treinador tivesse me aproveitado melhor, poderia ser eu o autor daquele gol histórico? Olha, tanto é que o Vladimir, que foi colega meu, 5, 6 anos jogando junto, e estava presente nesse dia. Talvez, mas né, é uma coisa que não dá para imaginar, porque na verdade, quando eu vim para Londrina, eu também vim para ficar aqui também, né? Tinha minha namorada aqui, aí casei aqui, realmente tudo isso me ajudou, a família também, e essas coisas agregam valores, né? Então, o estudo, né, a disciplina, o foco e a insistência minha no Londrina, porque eu também, quando saí da primeira vez do Londrina, eu posso falar assim uma historinha minha que eu tenho também, não? Porque eu fui muito bem no Londrina. Adianta que a gente vai entrar já na história Garcia-Londrina. Ah, então tá bom. Você pode adiantar. Então, em 76 eu fui muito bem no Paranense aqui, artilheiro, eu e o Anderson, fizemos muitos gols. O Anderson Jacaré já morreu, o Arengue já morreu, jogava toquinho. O time era Paulo Rogério, Lauro, Raimundo, Arengue e Dirceu. Toquinho, Garcia e Bosco. Natal, Anderson e Paraná. Timão. E na verdade, naquela época eu fui muito bem e eu não renovei o contrato com o Jaci Scaff. E o Londrina, na época, em 76, foi convidado para disputar no Brasileirão. E aí era jogar no disputar o Brasileirão. Aí fizeram rápido o Estado de Café. E nós, no Londrina, jogando VGD ainda. Fui renovar o contrato lá, meio do ano, com o Jaci Scaff. E era 2 mil, 3 mil, não era fortuna como hoje, não. Era 2 mil, era assim, 5 mil no máximo, né? Para jogar fora. Cifras muito e não, 5 mil reais hoje, no dia de hoje, que ainda, eu não sei se era tudo isso. Aí ele me encheu as paciências comigo e falou, ô Garcia, você pode ir embora? Que eu tenho um moleque aqui no juvenil que joga muito mais que você, que vai estourar e eu não vou nem sentir sua falta. Aí eu sabia que era o Robertinho, né? Só que eu fiquei quieto. E o Paraná gostava muito do Robertinho, que nos treinos ele driblava, jogava, tocava, né? Mas chato, baixinho. Falei, isso aí vai ser bom mesmo, vai ser bom mesmo. Aí fui embora para São Paulo, no Corinthians, não joguei, fiquei até o final do ano lá. E por ironia do destino, o Londrina foi muito mal no Brasileiro, foi muito mal. Jogava expedito, jogava caldeira, enfim, foi um desastre. E eu voltei para o Londrina. Aí fui definitivamente contratado pelo Jaci Scaff e pelo Arley Marrone. Aí quando eu voltei, falei, daí, né, Robertinho, que a gente fica fora também, a notícia não chegava lá também. E o Robertinho,
ia jogar, aí estava na concentração, aí saiu da concentração, foi jogar na Vila Recreio, que é o lugar que ele tinha muitas amizades, e quebrou a perna lá e acabou o Robertinho. Né? Acabou naquele ano, que era o ano dele, era o ano que ele ia me substituir. E aí quando eu voltei também, aí não deixei o Robertinho jogar. Azar do Robertinho, azar do Jaci Escape, né, que perdeu o seu substituto. Não, mas sorte minha, porque eu queria que ele fosse bem, mas talvez eu não teria voltado para cá, né, eu teria ido para outro lugar, né, então, quando Deus quer uma coisa, ninguém tira. Mas o Robertinho era um jogador muito talentoso, menino, só que não queria fazer gol, né, entrava na área, queria tocar. Eu lembro da estreia dele, o Paranaense Garcia, que eu tomei o terceiro cartão amarelo, aqui no VGD no Paranaense, acho que ele nem lembra disso. Ele entrou no meu lugar porque eu fui suspenso pelo cartão amarelo. Ele jogou bem pra caramba. Só que aí o Paranaense Garcia, ele jogou bem, mas ele na hora de entrar na área, ele não entra, né? Aquela coisa de característica mesmo. Também um técnico para pegar, trabalhar o Robertinho, como o Baltazar me trabalhou na cabeça, mas se fosse mais focado, o ser humano, o atleta que não é focado no negócio, não dá certo, a coisa não acontece. Gente, Papo 10, aqui com Carlos Alberto Garcia, uma figura fantástica, um dos grandes nomes da história do Londrina Esporte Clube. Falamos um pouquinho mais do Corinthians, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar da relação Garcia-Londrina Esporte Clube. Uma relação vitoriosa, uma relação onde a torcida realmente ficou super satisfeita porque o Garcia deu um verdadeiro grande retorno para a gente Alves Celeste. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, voltamos já já com a sequência do Camisa 10 e o nosso Papo 10 com o Garcia. Bem, pessoal, como eu havia dito para vocês, o programa de hoje é só a primeira parte, hein? A semana que vem a gente vem com a segunda parte aí, com o Garcia fazendo muitos gols no Londrina, toda aquela trajetória no ano de 1977. A gente vai mostrar aí alguns gols que o Garcia fez contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Enfim, o programa também vai estar muito legal e eu espero que vocês acompanhem aí a segunda parte desse Papo 10 apresentado pelo Reinaldo Furlan no nosso próximo programa da semana que vem, tá? Vamos aí para um breve intervalo comercial e já voltamos aí com a segunda parte do nosso Camisa 10. Vamos agora entrar nos nossos arquivos, né? O arquivo 10 vai estar mostrando aí 3 matérias bem legais. A primeira é como eu havia dito para vocês no início do programa, o futebol de salão que aconteceu lá na BB, uma final entre a equipe do Iate e da BB e o filho do Garcia ali fazendo gols, e a gente vai ter a oportunidade de ver agora aí. Vamos lá? E Associação Atlética Banco do Brasil. Bola rolando para Iate e ABB. E vamos aos gols. Bruno na saída do goleiro. 1-0 para ABB. Novamente o gol de Bruno. A ABB aumenta. Escanteia, a bola desvia em Gabriel. E Bruno aparece para marcar o seu segundo gol no jogo. Bruno, 2-0 ABB. A reação do Iate Clube. Jader começa a jogada. Vinícius bate de virada. Se livra do marcador e toca com categoria. Vinícius, 2-1. Gabriel, tocando de virada. 2-2. Aí o Gabriel, filho de Peixe, Peixinho o filho de Carlos Alberto Garcia. 2-2. Iate na frente de virada. Bruno arrisca de longe. E a bola engana o goleiro. 3-2 Iate Clube.
Olha o Bruno novamente pegando a bomba de perna direita. No ângulo, sem chances. 4-2 Iate. O Bruno queria mais. Ele pega a sobra e toca no canto. Iate Clube de Londrina 5, ABB 2. Foi a noite dos Brunos. Agora o Bruno da ABB diminui. 5-3 Iate. Aí novamente o gol do Bruno. Novamente o filho de Carlos Alberto Garcia, Gabriel, pegando com estilo de virada. Golaço. 6-3 Iate. O último gol do jogo, Bruno do Iate. Novamente sem chances para o goleiro. E foi só ontem à noite no Iate. Iate Clube campeão da categoria fraldinha da Copa Iate 7. ABB 3. Aí Carlos Alberto Garcia entregando o troféu ao capitão do time campeão. Legal, né, gente? Agora a gente vai ver aí uma final que aconteceu lá no Iate Clube entre a equipe do Carrefour e a equipe do Mufatão. O ano é 2004. E na sequência a gente vai ter a oportunidade de ver uma matéria também apresentada pelo Altair de Andrade, o Cebola. Uma etapa da Fórmula Truck que aconteceu lá no Autódromo Ayrton Senna no ano de 1997. Vamos lá? Mufatão e Carrefour fizeram a final da Copa Iate, da categoria Seniors. O primeiro jogo é do Carrefour. Robertinho erra a primeira, mas não erra a segunda. Na ajeitada de Hélio, Robertinho faz 1-0 Carrefour. A decisão do Grupo Ouro. Futebol Suíço Sênior do Iate Clube. Ainda no primeiro tempo, o Mufatão empata. Peixe recebe e manda a bomba. Sem chance para o goleiro Kiko. Carrefour 1, Mufatão também 1. Foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, Hélio faz a jogada. Ele toca para Ricardinho, que bate de perna esquerda, queimando a grama no canto. Sem chance para o Serjão. Na frente de novo, Carrefour 2-1. O goleiro Kiko começa a jogada do segundo gol. Índio ajeita para Ricardinho, que devolve para Jefferson. Ele chuta em cima de Serjão. Na sobra, Índio de calcanhar. Ele prende a bola e de costas para o gol faz um golaço. 3-1 Carrefour. Grande público no Iate Clube. Nesse lance, Robertinho é atingido no rosto. Momento de preocupação no gramado do Iate Clube. Robertinho ficou meio desacordado. Aí a presença do Dr. Flávio Canário. Foi atendido pelo médico, mas tudo bem com o Robertinho. A Índio começa a jogada do quarto gol, aí ficou fácil. Hélio fechando pelo meio. Faz o quarto gol, o último do jogo. Final, Carrefour campeão 4. Mufatão 1. Carrefour campeão depois de 4 anos. Um verdadeiro desfile a céu aberto. Antes da largada dos brutos, a pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina deu passagem para lindas modelos que coloriram ainda mais o cenário. Um verdadeiro contraste entre as belas e as feras. Antes da largada, teve até um show pirotécnico com grande queima de fogos. 19 pilotos disputaram a prova
e depois de 36 voltas, somente 8 dos 19 caminhões terminaram a corrida. E as capotagens tão esperadas pelo público não aconteceram. Apenas pequenas batidas sem nenhuma gravidade. Mas o show à parte do piloto Macarrão compensou tudo e arrancou aplausos do público. Legal, esse é o Macarrão. A gente põe fé dele fazer esse tipo de coisa. O resultado final da Fórmula Truck teve Osvaldo Drugovic Júnior em primeiro, seguido de Sérgio Drugovic em segundo e o Wellington Cirino em terceiro. Bem, pessoal, mais uma vez estamos aí finalizando o nosso Camisa 10 da semana. Eu quero dizer para vocês que não percam o programa da semana que vem, que a gente vai estar continuando aí essa matéria, o Papo 10, apresentado pelo Reinaldo Furlan, com o nosso querido Garcia. E outras matérias também que vocês verão dentro do nosso Camisa 10 da semana que vem. Um abração a todos e até o nosso próximo programa.